Que o Espírito Santo possa te alcançar, que o Espírito Santo possa te tocar, que você seja profundamente tocado pelo Senhor e que você possa ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Amém, queridos? Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Senhor, uma noite tão importante em que nós vamos nos assentar à mesa contigo. Semana passada nós ouvimos, Senhor, que Tu nos torna dignos, que és Tu quem nos convida a nos assentar à mesa. Queremos ouvir de Ti nessa noite, Senhor. Queremos comer de Ti. Ministra o nosso coração, quebrando o nosso coração, Senhor, quebrando o nosso espírito. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. Está frio? Jeremias 18. Quem está com frio aí diz amém? Mas é tudo psicológico, irmão. Isso aí, você conversa. Todo mundo diz que aqui a gente não sente nada no inverno. Não é verdade? Não sente a mão, não sente os pés, não sente a orelha. Jesus amado. Jeremias 18, verso 1. Glória ao Teu nome, Jesus. Vamos até o verso 6. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-lhe sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós
como fez esse modesto oleiro com sua obra de barro, indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Uau, eu acho que não precisava nem fazer nada, né? A gente já orava, já tomava ceia. Porque se você ouviu e entendeu, o Senhor já deu com as duas mãos assim, pai, e você já despertou, amém? Eu vi um vídeo essa semana, um menino lendo Provérbios, aí ele leu Provérbios, e aí parecia que ele estava sentado numa mesa assim, e aí alguém botava a mão e dava um tapa nele assim, ô glória, ele lia outro texto de Provérbios, alguém batia nele e ele dizia, oh meu Deus, que palavra abençoada. E às vezes é assim que o Senhor faz com a gente lê e ele tem que dar uns tapas assim para a gente despertar. Mas vamos lá, querido. A primeira coisa que nós percebemos aqui nesse texto, que o Senhor quer falar com cada um de nós nas coisas normais do dia a dia. O Senhor quer falar com a gente nas coisas que a gente às vezes vive todo dia, ou alguma coisa que a gente está fazendo e temos a impressão assim que Deus não está nesse negócio. O que Deus vai falar comigo? Irmãos, Deus, se a gente tiver assim, atento, Ele vai falar com a gente nas coisas do nosso dia a dia. Um dia nós estávamos ali trabalhando, preparando uma tábua. Até comentei aqui depois do dia. A gente foi lá na madeireira, tinha assim, na serraria, tinha um monte de tábuas, pedaços, retalhos, que não prestavam para nada. Aí eu olhei para ele, e perguntei para o rapaz, mas esses pedaços aí, a mulher não vende? Vende, mas isso aí é bem baratinho. Mas aqui não tem nada, isso aí não presta. Isso aí não presta. Eu disse, mas e se eu quiser algumas aqui, você separa para mim? Ele disse, eu separo. Aí eu olhei naquele monte assim, disse, eu posso subir para pegar? Ele disse, não, o senhor vai subir aí, vai se machucar. A pastora ainda vai brigar comigo. Mas o senhor aponta aqui para mim qual que o senhor quer, e eu tiro de lá. Eu jogo aqui para baixo, daí o senhor vê, seleciona o que o senhor quer. Aí estava eu e a pastora lá embaixo, a gente olhava assim, pega aquela lá, pega aquela outra. E aí de repente nós tínhamos lá uns 30 pedaços assim, no chão. Aí no chão a gente fez a seleção, voltou no porta-mala, trouxe para casa. E aí chegou aqui em casa, eu fui trabalhar numa tábua, um pedaço, nem meio metro tinha. Mas estava lá pro fogo, era destinado, eles iam depois colocar naqueles, não sei como é que chama aqueles plásticos assim, os bags, a pastora, mas a pastora é minha fiel escudeira com os assuntos aleatórios. Os bags, daí eles iam vender no bag, né? Bem barato. Ele diz, não, isso ela vende bem barato, isso aí. Aí eu peguei aquela madeira, fui trabalhando, cortei daqui, cortei dali, lixei, fiz uma coisa, fiz outra coisa, de repente ficou uma peça linda. Ficou uma peça maravilhosa, assim, uma obra de arte. E aí sabe que quando Deus quer falar com a gente, irmão, ele parece que abre assim, parece que abre um portal, assim, parece que a gente é sugado para outro ambiente. E aí o Senhor disse assim, é assim que eu faço. Eu pego quem está destinado para o fogo e eu trabalho, eu trato aquela vida e torno uma peça preciosa. Uau! Eu disse, é mesmo, Senhor. Então Deus, você está fazendo alguma coisa, irmãos, e Deus vem e Ele quer falar contigo. Quem é que ia imaginar que Ele disse para Jeremias, desce lá na casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. E aí Jeremias desce, irmão, está lá olhando o trabalho, alguma coisa que acontece na vida de um oleiro, daquele artesão, que acontece 1000 vezes, numa semana, num dia, talvez uma centena de vezes, e aí ele fica lá atento, porque ele sabe, Deus quer falar comigo, então ele está atento ao que está acontecendo, até que de repente ele está
olhando e uma peça se quebra, uma peça se estraga, uma peça não serve mais. E aí ele olha aquilo e ele vê que quando essa peça se estragou, quando essa peça se quebrou, o artesão pega, desmancha tudo, quebra tudo e começa a fazer uma nova peça. Começa a fazer uma nova arte, que ali até diz, naquela versão, diz, e fez uma obra de arte, tornou um vaso lindo, uma arte que Deus deu a ele a habilidade de fazer. E aí quando ele vê tudo isso, vem o Senhor e diz, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. É isso que eu vou fazer. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto olheiro com sua obra de barro? Indaga ao Senhor, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então fica muito claro na palavra, irmãos, que Deus quer te quebrar. Vamos falar um português bendito. Deus quer te quebrar. Ele precisa te quebrar. Você só se torna útil no reino de Deus depois que for quebrado pelo Senhor. Enquanto Ele não nos quebrar, enquanto Ele não nos moer, enquanto Ele não tirar as coisas que o desagradam, e aquele quebrar, aquele desmanchar, aquele moer, fazer aflorar o que é dele, e que precisa aflorar na nossa vida. Enquanto a gente sabe que muitas pessoas pensam que Jesus morreu para que eles possam conquistar uma vida melhor, para que eles possam ganhar coisas para ter uma vida melhor, e aí vem o Senhor e diz, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu tenho que fazer. Enquanto que alguém diz, não, mas algumas pessoas me questionaram bem lá atrás, elas diziam assim, mas pastor, que negócio é esse que a gente tem que sofrer? A gente não pode sofrer, pastor. A gente não pode sofrer porque Jesus salvou a gente para a gente ser o melhor, a pessoa mais bem sucedida. Deus salvou a gente, pastor, para a gente sofrer. Não pode fazer parte. A gente tem que rejeitar o sofrimento, a gente tem que rejeitar o sofrer. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Jesus, não existe nenhum texto da palavra de Deus em que Jesus veio e disse assim, olha, vocês fiquem tranquilos, porque a vida de vocês agora vai ser só vitória. Agora a vida de vocês vai ser só coisa boa. Agora a vida de vocês só vão prosperar e enriquecer. Vocês agora vão ficar assim, todo mundo vai saber que vocês me seguem, porque vocês vão ser os mais ricos da rua, vocês vão ser os mais bem-sucedidos da família, aqueles que me seguem. Algum texto da Bíblia diz isso? O que Jesus falou para os seus discípulos? Ele disse assim, olha, ainda assim tentando fazer eles entenderem, diz assim, olha, no mundo vocês vão passar aflições. No mundo vocês vão passar aflições. Outra vez ele diz, olha, o que eu tenho para vocês, o que eu tenho para oferecer para vocês é uma cruz. O que eu tenho para vocês é uma cruz. Quando os discípulos foram procurar Jesus, bem lá no começo, os discípulos de João foram seguir a Jesus, e eles pediram, nós éramos discípulos de João, João estava preso, João ia ser morto, e eles vêm, eles pedem, olha, nós éramos discípulos de João e nós queremos te seguir. E aí Jesus diz para eles o que? Olha, eu tenho uma casa em cada cidade, eu tenho um lugar bom para ficar,
Foi isso que Jesus falou? Quem sabe o que Jesus falou? Eu não tenho nenhum lugar para descansar na minha cabeça. Porque aí ele diz o porquê as raposas têm o seu covil, não sei o que tem o seu ninho, mas eu não tenho nenhum lugar. Se vocês quiserem me seguir, vocês venham, mas não venham atrás de mim achando que vocês vão viver num spa, que vocês vão viver num hotel, que vocês vão viver uma vida top. Mas tudo isso Jesus está dizendo de forma diferente o que o Senhor falou através de Jeremias. Por que Deus precisa nos quebrar? Por que Deus precisa fazer com a gente? Ele não está perguntando para Jeremias: o que tu acha, Jeremias? Me diz aí, o que tu acha? Tu acha que eu devo fazer isso? Você acha que o povo vai aguentar se eu fizer isso? Não, ele apenas diz assim: ó, eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque na verdade, se Deus for perguntar para nós: o que tu acha, fulano? O que você acha? Eu estou querendo fazer isso aqui, ó. O que tu acha? Você quer? Ó, eu vou te colocar aqui numa situação tal. Você está afim? Você está disposto? Tu acha que eu tenho que diminuir a situação? Como é que é? O que tu está achando? O Senhor não vai perguntar para nós, porque se Ele perguntar para nós, irmãos, a nossa resposta sempre vai ser: ah não, né, Senhor? Ah não, daí o Senhor me quebra. Aí o Senhor me quebra, Senhor. E aí Ele vai rir e vai dizer: mas é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu quero, é quebrar mesmo. Porque sempre a nossa resposta não vai ser a de não querer ser quebrado, a de não querer ser tratado. Porque a nossa visão de justiça, a nossa visão de santidade, na nossa cabeça, a gente acha, irmãos, que já está top. A gente olha para nós mesmos e a gente pensa: eu sou mais santo, eu sou assim, ó, só me falta acender uma luz assim na minha cabeça. Daqui a pouco vai nascer umas asas nas minhas costas, vai acontecer comigo que nem é Enoque, eu vou subir para a glória, eu não vou nem morrer. Porque eu sou assim, uau, eu sou o top master, como diz o meu irmão, eu me esqueço como é que ele fala, é top master plus. Você é assim, ó, top. Não sei ainda porque o Senhor não te levou para a glória. Aí o Senhor vai olhar para nós, irmãos, e Ele vai ver que o grande problema hoje na igreja de Cristo é que tem muita gente viva. E quanto mais vivo a gente for, quanto menos tratados pelo Senhor nós formos, mais atrasa o fato de nós vivermos aquilo que Deus quer que a gente viva. Ele precisa mudar o nosso foco de vida. Ele precisa fazer, irmãos, que a gente tenha uma visão diferente daquela que talvez a gente teve uma vida inteira. Talvez a vida inteira você almejou fazer uma coisa X, a vida inteira você seguiu atrás de um sonho, você quis fazer uma coisa, você quis fazer uma outra, e aí vem o Senhor e Ele quebra tudo, Ele muda tudo. Saulo estava tremendamente apaixonado, defendendo as raízes judaicas, a religião judaica, os valores judaicos. Ele estava assim, muito claro no seu coração que Deus o havia levantado e o chamado para purificar a religião judaica e quebrar tudo aquilo que era contrário àquela religião. E aí vem o Senhor na estrada de Damasco e quebra tudo, arrebenta com tudo. E naquela estrada de Damasco ele cai, e ele, quando levanta dali, naquele encontro com o Senhor, ele já não é mais aquele jovem que dizia: eu sou fariseu de fariseus, eu sou isso, eu sou aquilo. E ele se levanta dali agora, e de repente ele tem agora um desejo diferente, uma visão diferente, a forma de ver a vida agora é diferente. E aquele que foi um grande
perseguidor da igreja, aquele que quando se falava do nome dele, quando Deus vai lá e chama Ananias e diz: você vai lá na casa tal, e lá tem um moço chamado Saulo, ele está cego, você vai lá e você vai orar por ele. E aí Ananias ouve aquele nome e diz: Saulo? Para mim ir lá orar por Saulo? Mas o senhor sabe, a pergunta de Ananias é muito engraçada, mas o senhor não sabe que ele é o perseguidor da igreja, que ele é um homem que respira morte, um homem que respira violência, um homem que vem perseguindo o povo? O senhor quer que eu vá orar por ele? E o senhor diz: eu quero que você vá orar por ele. Ele diz: não, Senhor. Ele disse: não, tu vai até lá, ele está te esperando, porque agora, nesse momento, ele está tendo uma visão que vai chegar aqui. Olha, o cara se converte hoje, e hoje Deus se apresenta a ele numa visão, dizendo: vai vir aqui um tal de Ananias, vai orar por ti. E aí Ananias vai, assim, muito contra gosto. Ele vai, porque ele pensa assim: agora esse cara, eu vou lá, vou orar por ele, e aí ele vai querer me matar ainda, ele vai querer me prender, ele vai querer me levar preso, porque era notícia notória de que ele estava indo para Damasco para fazer isso. E Ananias entra lá, e aí o Senhor ele tinha que fazer, Deus mandou, ele era obediente ao Senhor. E aí ele entra lá, ele já não chama mais de Paulo, perseguidor, ele já entra lá: Paulo, irmão, já chama de irmão. E aí já ora por ele já volta a ver, já é batizado, e ele já embarca numa vida com Deus, irmão. E a verdade é que Deus precisava fazer isso com Saulo. Ele teve que passar anos depois sozinho no deserto, buscando ao Senhor, se desintoxicando daquela religião, para ele entender o reino. E ele depois volta trazendo um relato da ceia que nem nos evangelhos tem. Eu vou contar para vocês o que o Senhor me falou. Ele começa a contar como foi no dia da ceia. Então, para a gente ser e viver aquilo que Deus quer que a gente viva, Ele precisa nos quebrar. Ele precisa, arrancar as escamas de nossos olhos. Ele precisa fazer, irmãos, com que a gente saia da futilidade da nossa vida, que a gente saia do comodismo de nossa vida, e que a gente abrace algo que vai ser o cumprimento daquele propósito que Ele tem para a nossa vida. Enquanto nós não formos quebrados por Ele, enquanto a gente não passar pelo triturador do Senhor, enquanto Ele não moer a gente, porque a palavra diz que Ele agradou-se de moer o seu Filho, e a mesma palavra diz que o Deus que não poupou o seu Filho também não vai poupar a gente. Eu não posso chegar diante dele e dizer: Senhor, não, por favor, me poupa, me livra dessa aí, Senhor. Como é que é? Me inclui fora dessa. Não quero, Senhor, me tira fora dessa. Aí o Senhor vai dizer: não, mas é preciso. É preciso. E a verdade é que quando a gente está, às vezes, sendo moído pelo Senhor, a gente não enxerga nada, a gente só enxerga que está sofrendo. A gente só enxerga que Deus está quebrando. E quebrar a gente, irmão, é muito dolorido. Quebrar os nossos planos, quebrar os nossos ideais, quebrar a nossa vontade. E quanto mais a gente pensar assim, é porque eu sou uma ave fênix, eu vou me erguer da cinza. Então fica aí na cinza, porque você não é uma ave fênix, e você tem que ser moído. E não tem essa de se levantar de novo e se erguer de novo. O velho homem tem que morrer. Enquanto nós estivermos nos debatendo e pensando: não, mas eu vou me levantar de novo, mas vocês vão ver, eu vou me levantar, o que eu vou fazer? Jesus vai ficar olhando e vai ficar dizendo: então tá, fica aí. Ele vai nos quebrar até que a gente entenda. Amém, Senhor. Amém. Faça o que o Senhor quiser, faça a sua vontade, até que a gente se renda, até que a gente se entregue, até que a gente
comece a orar, Senhor, seja feita a tua vontade, porque a gente às vezes não enxerga a vontade de Deus naquilo que a gente está vivendo. A gente não consegue enxergar a vontade de Deus naquilo que a gente está vivendo. E aí o Senhor precisa nos ajudar, o Espírito Santo precisa nos ajudar, Ele precisa, por isso que Jesus diz assim, olha, eu vou para o meu Pai, eu vou enviar o Espírito Santo, Ele é o Consolador, Ele vai ajudar vocês, Ele vai socorrer vocês, Ele vai ensinar vocês. Por isso que a gente precisa, irmãos, que o Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas, como Paulo diz, aconteceu tal coisa lá, me apareceu um espinho na carne, e não sei o que, e aí eu já orei 3 vezes e Deus não me tirou. Então se já orou 3 vezes, Deus não tirou, fica na tua e aguenta, irmão, fica com o espinho. E o Senhor vem e diz para ele, não, Paulo, eu não vou tirar não, deixa ele ir, a minha graça te basta. Quer dizer que muitas vezes, querido, ou algumas vezes, você vai querer que Deus te tire de uma situação, que Deus te livre de uma situação, que Deus evite que você viva alguma coisa, e Ele vai dizer que não, você não vai tirar, que é para você viver aquilo ali, que é para você passar por aquela situação, que é para aquela situação, ela está servindo para algo no seu reino, que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Você ama o Senhor? Você está vivendo uma situação que você está vendo assim, meu Deus, mas onde que está a coisa boa nisso, Senhor? Não estou vendo, não estou enxergando. Amém, irmão, mas é isso aí. É isso ali, é enfrentar, é encarar e seguir em frente. Num determinado momento aquilo vai passar, amém, glória a Deus. Você foi provado, foi aprovado, recebeu as 5 estrelinhas do Senhor, uau, você passou, descansa um pouquinho que agora ali vem mais. Que nem ele disse assim, irmão, tem uma boa notícia para você, essa luta que você está passando vai terminar. Aí o irmão está, glória a Deus, é porque vem outra pior agora, irmão. E aí você vai ter um sossego, vai descansar um pouquinho, o Senhor vai te dar um descanso, às vezes de dias, ou talvez de semanas, mas daqui a pouco você precisa ser treinado. Você precisa ser treinado. Como é que você vai aprender a orar se você não tem motivo para orar? Como é que você vai aprender a confiar no Senhor se nada te faz confiar nele? Como é que você vai aprender a depender de Deus, irmão, se a vida inteira você dependeu de si mesmo? A vida inteira você teve respostas e você teve soluções para as coisas que você viveu. A vida inteira você bateu no peito e disse, mas eu vou resolver, eu vou fazer. E aí vem o Senhor e diz, não, você não tem que mais bater no peito, você não tem que mais se levantar sozinho, você não tem que mais ter a sua própria artimanha, as suas próprias habilidades para resolver coisas. Agora tu tem que aprender a orar. E aí, irmão, se não tiver motivo para orar, você não vai orar. Se não tiver motivo para você clamar, você não vai clamar. Ele precisa te ensinar a ser apaixonado por Ele, pela sua presença. Ele precisa te ensinar que Ele é Deus independente das coisas que você esteja vivendo. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas, Ele continua governando, nada saiu do seu controle, mesmo que você ache que a coisa virou uma bagunça, mesmo que você ache que está tudo descontrolado, mesmo que você acha, meu Deus, agora o diabo, puxa vida, Deus está no controle, Ele continua no controle, embora você não entenda. E você vai ter que aprender a confiar nele, a crer nele. Vai ter que aprender a orar, vai ter que aprender a buscar o Senhor, vai ter que aprender a ouvir, vai ter que aprender a estar atento lá no seu trabalho. Será que alguma vez o Senhor já não quis falar contigo lá no seu trabalho? Será que alguma vez o Senhor já não quis falar contigo lá nas coisas do seu dia a dia? Será que alguma vez o Senhor já não quis abrir um portal e te dizer, olha, está vendo isso aqui, ó? É assim que eu faço, é desse jeito que eu faço, é dessa maneira que eu faço. Será que
Deus, em algum momento da sua vida, já não levantou alguém para fazer alguma coisa por ti, para que Ele manifestasse o seu cuidado, e você recebeu aquilo como se fosse algo, a coisa mais comum da vida, e o Senhor está dizendo: está vendo isso aqui? Fui eu que fiz. Fui eu que fiz isso. Fui eu que realizei isso. Fui eu que toquei no coração dessa pessoa. Fui eu que movi o coração dessa pessoa. Então que a gente tenha a sensibilidade. A gente vê ali no verso 4, bota ali para mim o verso 4, que a palavra está dizendo que o vaso que ele estava se formando estragou-se, e ele o refez, moldando um outro vaso, de acordo com o seu desejo. Fica claro que Deus não quer que você continue a mesma coisa. Que você veio a Ele de um jeito, irmão. Qual foi o jeito que você veio? Não importa muito, Ele te trouxe. Mas Ele te trouxe, irmão, não para que você continue a mesma pessoa, para você dizer assim: mas eu sou assim mesmo. Não, irmão, agora você não vai mais ser assim mesmo. Ele precisa fazer tudo novo. Ele precisa mudar a tua visão de mundo, mudar a tua visão das coisas, mudar as tuas reações. Como é que você era aquele brigão? Como é que você era? Ninguém me tira. Quem está trabalhando? Você é. E aí de repente vem o Espírito Santo e pá, vem cá que eu vou te pegar. E aí ele vai quebrando. E vai quebrando. E aí um dia alguém encontra com você na rua e vai dizer: ei, mas eu não conheci, como tu está diferente. Não é mais aquela pessoa. Se fosse outra época, já estava feito o barraco, né? E aí Jesus veio e quebrou, Mas aquilo que você está vivendo agora é uma consequência do que o Senhor está fazendo dentro de você. Amém? Então creia, querido. Olha o que diz a palavra em Malaquias 3:2. Quem poderá, vou ler direto aqui, 3:2 e 3. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá substituir aquele, quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor suas ofertas. Vou encerrar lendo esse texto. O ouro que é purificado, a prata que é purificada. Quando a gente estuda sobre o tribunal de Cristo, a gente vê que as nossas obras vão passar pelo fogo. O que for de ouro, o que for de prata, pedras preciosas, isso vai permanecer. Mas aqui ele está falando do fogo, da provação, da batalha, da luta, que Deus vai usar para nos purificar. Preste atenção. Às vezes você pensa assim: Deus agora com essa, Deus vai me matar. Agora essa meu Deus do céu. Mas a palavra ela diz assim, que Deus não vai enviar para você, não vai permitir para você uma provação maior do que você possa suportar. Deus não vai permitir que você enfrente uma provação maior do que você possa suportar. Você pode pensar: meu Deus, agora. Aí o Senhor fica olhando: não, você aguenta, vai. Você não vai. Você não vai morrer. Fica firme aí que você vai passar. Mas Ele vai usar exatamente esse fogo da provação para nos purificar. Porque no ouro e na prata, irmão, quanto mais ele passa pelo fogo, mais puro ele fica. O fogo faz com que o ouro se torne mais puro. Com quem é que eu falei? Foi com o Israel, pedi para olhar a aliança deles lá.
dia do casamento, eu olhei assim, esse deve ser o ouro tal. Ele olhou assim, não sei, mas... E sabe porque o ouro, quanto mais claro ele é o ouro mais baixo, né? A minha é ouro 12, aquela ali talvez seja o ouro 18 pela coloração. E ele não sabia, né? Mas o ouro, quanto mais você põe no fogo, se tiver algum metal ali misturado que não é ouro, vai evaporar, vai sair. Mas o que vai ficar é a pureza do ouro. O que vai ficar é a pureza da prata. O que vai ficar depois que passa pelo fogo é o que é valioso. E aí Deus vem e diz assim, é isso que eu vou fazer. Você está vendo? Deus vem e diz assim, é isso que eu vou fazer contigo. Ó. Eu vou refinar os meus filhos como se refina o ouro e a prata. Eu vou refinar os meus filhos e esse refinar vai fazer com que a sua riqueza, sua verdadeira riqueza saia para fora. Então, irmão, se você está na época braba, né? Porque às vezes alguns estão na época braba, outros estão na época boa, né? Se você está na época boa, glória a Deus, irmão, curte a sua época boa, aproveite a sua época boa, porque logo passa. Mas se você está na época ruim, se Deus está te moendo, se Ele resolveu fazer de você, treinar você como se você fosse o Rambo, te levou, agora eu vou fazer um Rambo, e aí Ele pega você e diz, vem cá que eu vou te ensinar, e aí Ele quer te ensinar assim, Ele quer te dar um treinamento Master Plus para enfrentar gigantes, Golias e coisa, e você pensa, mas eu sou só uma formiguinha. Não, mas é isso que eu quero para você. Aguenta firme, irmão. Aguenta firme. É que nem diz aquela canção. Segura na mão de Deus e vai orando, vai confiando, vai buscando. Não desista. Não desista, porque a palavra diz, aqueles que são provados e aprovados. Se você está sendo provado, irmão, aguenta firme, não desista. Queria dizer aquela canção da pastora Ludmila, não desiste, não pare de lutar. Continua orando, continua buscando, não retroceda, segura firme na mão de Deus, irmão. Vai andando, vai chorando, ninguém entende o que você está passando, mas amém, está na mão de Deus. Você é o filho dele, ele está no controle de todas as coisas, nada fugiu do seu controle. O inferno inteiro pode estar realizando todo tipo de coisas para te fazer cair, mas a tua vida ela está nas mãos do Senhor. Jesus disse assim, aquele que veio a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que o Pai me deu está nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém tira. Então, irmão, fica tranquilo, amém? É doído? É legal, é doído, é uma coisa bem boa. Você vai olhar para trás e vai dizer, uau, eu passei por isso. E aí daqui a um ano você vai olhar para agora, você vai estar passando, sabe lá Deus o que, irmão? Sabe lá Deus o nível que você vai estar daqui a um ano. E aí você vai lembrar de hoje e vai dizer, eu não acredito que eu chorei por causa daquilo. Eu não acredito que, olha o que eu estou vivendo hoje, e eu chorei por causa disso lá atrás. Pois é, mas é que você agora está vivendo um nível X, irmão. O que você está vivendo agora é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, é fogo, granada, foguete, canhão, míssil, mas você está firme. O Senhor está contigo, glória a Deus. Segura na mão dele e vai firme, em frente, não desiste, continua orando, continua buscando. Se só orar e buscar no Deus alto, começa a jejuar, mas não desista. Não pare, porque o Senhor está contigo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar nessa noite? Está difícil para você? Você está, meu Deus, o Senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei, mas eu sei que muitas vezes, irmãos, as lutas são difíceis. Mas eu faço até uma proposta para você. Faço. Quem está passando assim uma luta muito grande, deixa eu ver, levanta-se a mão. Você está, amém. Alguém quer trocar comigo? Eu troco as minhas lutas pelas de vocês. Eu troco assim, ó. Eu dou de mão beijada, assim, pode levar. Alguém quer trocar comigo? Cada um com as suas. Cada um com as suas. Cada um com a sua luta, irmão. A gente enfrenta, mas continuar olhando para o Senhor. Daqui em diante, daqui a um tempo, você vai olhar para isso
E você vai começar, e você vai rir das coisas que o Senhor fez, de como o Senhor fez, de como o Senhor se moveu, de como o Senhor ministrou teu coração, do que Ele te disse, do que Ele te falou. Feche os seus olhos. Glória ao teu nome, Jesus. Feche os seus olhos, irmãos. Ao invés de você fazer uma lista de coisas que você gostaria de dizer para Deus, para Ele te livrar, ao invés de você apresentar uma lista de queixas, eu quero que você adore o Senhor. E se você é batizado no Espírito Santo, eu quero que você ore no Espírito, ore em línguas. Comece a adorar o Senhor. Se você não ora em línguas, comece a dizer: Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por esses dias. Obrigado pelas lágrimas que eu estou derramando. Agradeça. Declare a Ele que você vai continuar firme, que você não vai desistir, que você não vai parar. Vamos, querido. Existe muita verdade nas lágrimas que a gente derrama diante do Senhor. Existe muita verdade nas lágrimas que a gente derrama diante dEle. Quando nos faltam palavras, quando não há palavras para dizer, porque as nossas palavras, elas podem estar carregadas de dor, de dúvidas. As nossas palavras podem estar carregadas de angústia. Jó, quando recebia as notícias, ele dizia: Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. O que Ele está te dando, o que Ele te tirou, como é que Ele está te moendo, está doendo, você está sofrendo. Pai, nós chegamos diante de Ti nessa noite. Ah, Senhor, nós não queríamos, Senhor, nós não queríamos, Senhor, estar nas mãos do oleiro. Nós não queríamos, Senhor, ser quebrados. Nós não queríamos, Senhor, ser moídos. Nós não queríamos, Senhor, ser refinados, purificados como o ouro. Nós não queríamos, Senhor, mas esse é o meio que o Senhor trabalha. Esse é o meio que o Senhor trabalha na nossa vida, Senhor. E nessa noite nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor. E nós queremos dizer como Jó: louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós queremos crer que Tu estás no controle, Pai. Nós queremos crer na Tua soberania. Nós cremos na Tua soberania, Senhor. Nós cremos que tudo está debaixo do Teu governo. Nós cremos na Tua palavra que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Pai, nós queremos segurar nas Tuas mãos. Nós queremos segurar nas Tuas mãos, Senhor. Nós não queremos cair, nós não queremos parar, nós não queremos desistir, nós não queremos olhar para o vento, para a tempestade. Nós queremos olhar para Ti, nós queremos estar fixos os nossos olhos em Ti, Senhor. Queremos segurar firme nas Tuas mãos,
tratados pelo Teu Espírito, e que estamos sendo tratados pela Tua palavra, e que estamos sendo quebrantados, e que estamos sendo refinados pelo fogo da provação, refinados pelo fogo das batalhas que o Senhor tem colocado diante de nós, ó Pai. Nós queremos olhar para Ti, Senhor, queremos confiar em Ti, queremos crer, Senhor, que as coisas que nós estamos vivendo, que as lutas que nós estamos vivendo, um dia elas vão terminar. Nós queremos crer, como disseram Sadraque, Mesaque e Abednego: se o Senhor quiser que a gente entre para esse fogo, nós vamos entrar. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós vamos continuar o adorando. Senhor, nos ajuda a continuar adorando no meio das lutas, no meio das batalhas, no meio das lágrimas, no meio das dificuldades. Nos ajuda a continuar te adorando, nos ajuda a continuar olhando para Ti, nos ajuda, Senhor, a não duvidar de Ti, nos ajuda, Espírito Santo, Espírito Consolador, Tu que és o Consolador, Tu que és aquele que nos ajuda nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. Venha ao nosso encontro, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai. Nós estamos confiando em Ti, Senhor, e nós sabemos, Pai, que quando o Senhor quiser, e no momento que o Senhor quiser, do mesmo jeito que a luta chegou, que a batalha chegou, que a dificuldade chegou, ela vai terminar, ela vai passar, e nós continuaremos nos alegrando em Ti, te adorando e te exaltando, Senhor. Em nome de Jesus, entregamos a Ti, Pai, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. Entregamos a Ti, Senhor, o nosso trabalho, os nossos negócios, as nossas finanças. Senhor, nós entregamos a Ti os motivos da nossa preocupação, as coisas que podem tirar o sono, as coisas que fazem inquietar o nosso coração. Nós entregamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém. Dá um abraço a quem está pertinho de você. Glória a Deus. Amém. Bate o nome do irmão e diga para ele: vai passar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar, querido, nós vamos celebrar a ceia. Todos nós vamos celebrar a ceia. Todos nós vamos comer do pão. Todos nós vamos beber do cálice. É o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem nos convida para que a gente possa celebrar a ceia. A gente pode fazer isso. Pode servir. Amém. Eu tinha esquecido uma coisa. Bom que me lembro. Amém. Você vai pegando a ceia. Eu vou pedir para a irmã Charlene vir aqui, irmã Charlene, por favor. A irmã Charlene tem estado conosco, tem servido ao Senhor nessa casa. Tem sido bênção lá no projeto. Tem sido uma das mãos que ajudam, que abençoam. É uma das molheiras, né? Ela, Nara, às vezes a Júlia, o William, o fiscal, o pessoal coordena. E agora alguém pediu para que a gente indicasse a irmã para uma outra função. E eu disse: não vai dar. E aí a irmã disse assim: como não dá? Temos um problema. Daí ela disse: que problema? Que problema que a irmã Charlene tem? Ela só precisa ser recebida. Então nós hoje queremos receber a irmã Charlene. Já é da casa, né? Só vamos passar para o nosso nome agora. Agora vai passar para o nosso nome. Vai receber o carinho do Aviva.
Então eu vou fazer 2 perguntas e você vai responder. Vai dizer sim ou não, amém? Amém. Quem é favorável para que a irmã Chalene seja recebida como um membro nessa casa, diga amém. Amém. Quem é contrário, diga misericórdia. Então nós recebemos hoje a irmã Chalene. Seja bem-vinda. Aqui está o seu pastor, aqui está a sua pastora, aqui está a nossa igreja. Você já é da casa, agora mais ainda oficialmente. Amém? Que Deus te abençoe, se fique no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos celebrar a ceia. Veja aí se tem o pão e se tem o cálice. Se tem o pão e se tem o suco. Se você precisa sair do seu lugar para se aproximar de alguém para tomar a ceia, faça isso agora. Vamos orar. Isso, pode sair do lugar e lá para ficar pertinho de alguém. Pai, nós tomamos em nossas mãos esse pão e esse suco, Senhor. A tua palavra diz: este é meu corpo, que é dado por vós. E depois ela diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E o Senhor declarou que aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo. Senhor, nós hoje queremos declarar que estamos ligados a Ti, Senhor. Queremos declarar que cremos no Teu sacrifício e que hoje vamos receber verdadeira carne e verdadeiro sangue. Senhor, nós abençoamos esses elementos e quando nós os ingerirmos, que dentro de nós eles possam trazer os benefícios que o Senhor nos deu lá na cruz do Calvário. Em nome de Jesus nós os abençoamos, Senhor, em Teu nome. Amém e amém, Jesus. Você vai primeiro comer o pão ou vai oferecer o pão? Depois de comer o pão, ofereça o cálice do suco, beba. Já está abençoado. Se você quiser agora dobrar os seus joelhos para orar, se você quiser agora sentar-se ou ficar em pé, enfim, você vai agradecer ao Senhor, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos lugar a essa mesa, nós não teríamos lugar com Ele, nós estávamos no monturo destinados ao fogo, nós estávamos num lugar e numa posição que não era nossa, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos limpou. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos teus filhos, por essa casa, por esse tempo, por esse momento que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, porque os nossos olhos se abriram, nossos ouvidos se abriram, porque o Evangelho nos resgatou, porque o Evangelho nos purificou, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu nos deste valor, porque Tu nos recebeu, Senhor, e nos tornaste filhos e filhas, nos enxertaste na Tua árvore e nos adotaste como filho, como filha, nos tornando herdeiros, nos fazendo assentar nas regiões celestiais.
obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Rei de toda terra, vestido está de glória, rendemos tudo a Cristo. Dos céus é o mais santo, da terra desejado, rendemos tudo a Cristo. Sim, Senhor, o seu perfume tão doce e suave, fragrância que enche esse lugar. O Rei de toda a terra está aqui. Sim, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abraça aí, irmão. Senta no seu lugar. Já vamos encerrar. Glória a Deus. Vamos seguindo em frente. Essa semana, na quarta-feira, a gente tem o Papo do Reino, a live sobre o Reino de Deus. Na quinta tem o discipulado online. Tanto um quanto o outro estão sendo muito proveitoso a gente ouvir e aprender sobre o Reino de Deus. Se você estava esperando um momento para contribuir, para ofertar, esse é o momento em que nós cumprimos o ensinamento da palavra, que cada um contribua conforme decidir no seu coração. Não por obrigação, não por imposição, mas por voluntariedade. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. A senhora pode vir aqui, pastora, fazer uma oração de agradecimento. Estamos no mês de julho, mês do aniversário da pastora. Eu vou falar isso todo domingo. Ela não gosta, mas eu vou falar. É o tempo de querer e não querer. Que lindo esse presente, né? Minha mulher está